Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu sua mão para mim, eu era perdido sem Deus e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo. Amados irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Rogar as vossas honrosas e dignas orações para que Deus, no uso de suas misericórdias, nos abra a porta da palavra. Quero tecer comentários e agradecimentos ao nosso pastor Joabe Fortunato dos Santos, que confiara o microfone, o púlpito desta igreja, e os irmãos entendem que não é muito fácil, mas crendo na misericórdia de Deus, que segundo o profeta das Lamentações são as causas de não sermos consumidos, aqui estamos requerendo de vossas senhorias, a todos que aqui estão, que orem em meu favor, a fim de que Deus nos ajude na noite deste dia. Nós queremos deixar para a meditação uma expressão que está no capítulo 3, versículo 18 de Atos dos Apóstolos. A Bíblia Sagrada diz assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Meus amados irmãos e diletos ouvintes, os que estão aqui, aqueles que estão através das redes sociais da igreja, nós queremos relatar acerca de Jesus, o Filho de Deus, o profeta de Nazaré da Galileia, aquele que foi cognominado pelo profeta Isaías, chamando-o de Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aquele que João, na revelação que recebera do Senhor Jesus, diz que ele é o leão da tribo de Judá, aquele que é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos, de ler o livro. Jesus, o Filho de Deus, o profeta de Nazaré da Galileia. Nós aqui temos nesta passagem, meus amados irmãos, algo extraordinário que acontecera no ministério pós-morte de Jesus. O apóstolo Pedro, que estava indo para a oração, a hora nona, e ali ele realizara
ou seja, Jesus realizara um grande milagre na vida daquele coxo que estava aguardando receber simplesmente uma esmola. Mas naquele dia, naquela hora, Deus resolveu, através da sua misericórdia, através da sua graça, da sua compaixão, da sua benignidade e bondade, aleluia, realizar um milagre na vida daquele coxo. Aquele coxo esperava simplesmente uma esmola, mas aí os apóstolos Pedro com João não tinham a esmola que ele necessitava, mas uma coisa acontecera. Ele, fixando os olhos nele, disse: olha para nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos isto te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E a Bíblia diz, no versículo 8, que saltando ele pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E por conta disso houve um grande alvoroço. É verdade que todo o povo viu andar e também o viu louvar a Deus. Glória ao nome do Senhor. E agora aquele povo ficou perplexo, olhando para Pedro, olhando para João, vendo o que poderia acontecer. Por quê? Porque não tinham visto, aquela comunidade não tinha visto nada parecido em época alguma. Glória ao nome do Senhor. Mas Pedro, quando viu aquela movimentação do povo atônito, disse: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos esse homem andar? Olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Portanto, matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Glória ao nome do Senhor. E aí ele continua dizendo: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos nós, esta perfeita saúde. Glória ao nome do Senhor. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Agora tem uma coisa: mas Deus cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. E aqui nós encontramos, no capítulo de número 18, versículo 18 de Deuteronômio, a seguinte expressão, quando o profeta dizia, o Moisés falara: eis que suscitarei um profeta no meio dos meus irmãos, dos seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. No capítulo de número 3, versículo 22 de Atos dos Apóstolos, assim: porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim,
a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Glória seja dado o nome do Senhor. E todos os profetas desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Deus cumpriu. E os irmãos observam que Jesus, quando iniciara o seu ministério na terra, ele, certa vez, vai chegando em uma cidade denominada Naim. E ali vai saindo uma viúva com o seu filho único, que tinha em direção ao cemitério, em direção ao jazigo para sepultá-lo. Mas naquele dia, Jesus resolveu usar de misericórdia com aquela mulher e com especificidade na vida do seu filho. Quando ele vem, aquela multidão do choro, da lágrima, do quebrantamento, realmente desiludida, sem nenhuma expectativa, lá vem Jesus caminhando, e quando ele encontra aquela mulher, ele para o esquife, manda parar o esquife, devolve o menino, aleluia, para aquela mãe. E a Bíblia diz no capítulo 7, versículo 16 de Lucas, que apoderou-se deles um grande temor, e disseram assim: Deus visitou o seu povo, glória a Deus, e um grande profeta se levantou entre nós. Bendito é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós encontramos ainda o profeta messiânico, o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, quando ele diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. Repetido em Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, isto é, Deus entre nós. Jesus veio, Deus trouxe a Jesus Cristo mediante o milagre do nascimento, o milagre da concepção, para realizar uma obra extraordinária em nossas vidas. E como eu já citei no capítulo 9, versículo de número 6 de Isaías, diz assim: porque um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Glória ao nome do Senhor. O evangelista João registra no capítulo 1, versículo de número 45 de João, ele diz assim: Felipe achou a Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, os filhos de José. Glória seja dada ao nome de Jesus, o Filho de Deus. Jesus nasceu, realizou os milagres, mas era necessário que chegasse o tempo do cumprimento, porque ele sabia que enfrentaria a crucificação, que passaria pela sepultura, que depois ressurgiria, apresentar-se-ia 40 dias como Cristo ressurreto, deixando provas incontestes, glória a Deus, de que ele havia ressuscitado, glória ao nome do Senhor, e depois ia assunto aos céus, aleluia, e aí inaugurar verdadeiramente a caminhada do processo salvífico para com a humanidade. E o que é, aleluia, salvação? Salvação é um milagre que acontece na alma e na vida da pessoa que pela fé ouve a palavra, glória a Deus, passa a concordar com a palavra, e aquela palavra nasce dentro da pessoa, e quando a palavra nasce, ele
não suporta e resolve servir e seguir a Jesus mediante o Evangelho, que significa notícia alvissareira de salvação. Glória ao nome de Jesus, o Filho de Deus. Nós encontramos o processo da crucificação de Jesus no capítulo de número 23, versículo de número 33 de Lucas, está escrito: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Glória a Deus. E a Bíblia diz que repartiram as suas vestes e lançaram sorte. Bendito é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Entre eles já houve uma disputa, e entre eles um deles estavam, aleluia, criticando a Jesus, o Filho de Deus, mas o outro malfeitor disse: nem tu, estando na mesma situação, tem misericórdia de ti mesmo. Glória ao nome do Senhor. E ele disse no versículo de número 41: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Glória a Deus. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glória seja dada ao nome de Jesus. Esta foi a caminhada do Filho de Deus para salvar a mim, para salvar você, para salvar a você que está do outro lado. No processo salvífico, ele enfrentou a cruz, e era necessário que ele enfrentasse a cruz. Glória ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que chegou a hora sexta. Aleluia, houve trevas em toda a terra até a hora nona. Escureceram-se o sol, rasgou-se o véu do templo de alto a baixo. Glória ao nome de Jesus. E o interessante, bendito seja Deus, é que quando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, e havendo dito isto, ele expirou. Glória a Deus. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus e disse: na verdade este homem era justo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E o mais interessante está registrado no versículo de número 48: e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo. Observem que eles consideraram um espetáculo. Glória a Deus. Vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Aleluia, feliz porque havia, aleluia, crucificado o Filho de Deus. Mas ele não passaria muito tempo debaixo da terra. Alguém pensou até que ele estivesse encerrado ali a trajetória. Este homem não volta mais, mas foi engano. Glória ao nome do Senhor. Houve um grande engano, porque nele está o poder, nele está a honra, nele está a glória, nele está a manifestação da sua graça, nele está a revelação da misericórdia, nele está a revelação da sua benignidade. E o homem sem ele não é absolutamente nada. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E nós encontramos, meus amados irmãos, a expressão gloriosa: bendito seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo de número, em Colossenses, capítulo 1, versículo 19, diz assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse
consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. No capítulo 2, versículo 14, diz assim: havendo riscado a cédula que era contrária a nós, que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. É por conta disso que a igreja de Jesus, aleluia, ela é vitoriosa na terra, porque os nossos pecados foi cravado na cruz. Glória a Deus, o sangue vertido no Calvário nos garantiu a vitória, nos garante a vitória. Glória a Deus, quando diz assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Paulo escrevendo aos Coríntios, glória a Deus, onde está, ó morte, a tua vitória? Glória a Deus, porque a morte não venceu a Jesus. Glória seja dada ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na sepultura, no capítulo 23, versículo de número 50, diz assim: eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Este, chegando-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Versículo 53, e havendo tirado, envolveu-o no lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha que ninguém havia sido posto. Glória, glória e glória ao Rei da Glória, o Filho de Deus. No capítulo 24, versículo 7, na ressurreição, que trata da ressurreição de Cristo, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão dos homens pecadores e seja crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscite. Glória seja dada ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo capítulo 44, aliás, capítulo 24, versículo 44, nós temos a expressão: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse ainda, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Versículo 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Glória, glória ao Rei da Glória, o Filho de Deus, o profeta de Nazaré da Galileia. No capítulo 2, versículo 24, aleluia, versículo 22 em diante, diz assim: varões israelitas, de Atos dos Apóstolos, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus dentre os homens, entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. E aqui não é uma coisa factoide, não é fábula, não é história de carochinha, não. Jesus realizara diversos milagres que fora registrado nas Escrituras Sagradas. Glória a Deus, no momento em que ele estava no tanque de Betesda, que ele chega no tanque de Betesda, a Bíblia diz que ali jazia cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento das
das águas, porque a certo tempo o anjo descia e agitava o tanque, e o primeiro que ali descesse curava de qualquer enfermidade. Mas tinha um homem que estava há 38 anos esperando o movimento e não conseguia chegar lá. Glória ao nome do Senhor. Mas Jesus disse: eu vou visitar o tanque de Betesda. E quando chegou lá, disse ao homem: queres ficar curado? O homem disse: Senhor, não tem ninguém que me jogue no tanque quando a água é agitada, e quando eu vou, outros descem. Eu estou aqui esperando há 38 anos. Jesus disse somente uma palavra: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Glória, glória e glória. Outro dia eu falei esta palavra e eu fiquei perplexo, porque quando alguém fica paralisado um período pequeno, se faz necessário passar por diversas sessões de fisioterapia. Mas naquele homem que tinha 38 anos esperando o movimento, certamente os seus artérios estavam todos ressequidos. Mas quando Jesus deu a ordem, a palavra: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa, veio a lubrificação do céu, lubrificou tudo, e ele saiu com a cama andando. Glória ao nome de Jesus na cabeça. Aleluia. Jesus chegou, tinha passado a noite orando no monte. O segredo da oração, da intercessão, do rogo, do clamor. E quando ele desce, vai um homem leproso ao encontro dele. E quando vai ao encontro, ele disse: Senhor, se quiseres, pode limpar-me. E Jesus disse somente assim: quero ser limpo. Imediatamente o homem ficou com a pele totalmente curada. E esse Jesus está aqui nesta noite para fazer a mesma coisa com você. Não tem enfermidade do mundo que ele não cure. Somos testemunha de um milagre na cidade de Alagoa Grande. Testemunha de ouvir o testemunho, presta atenção. Esse foi o pastor presidente que falou. Disse que era pastor de Alagoa Grande, chegou, aceitou Jesus, uma mulher da vida difícil, que o povo diz que é fácil, mas não é fácil, é difícil. E disse: pastor, eu fui diagnosticada com AIDS. Ele disse: se ajoelhe. Eu vim para que o senhor orasse. Se ajoelhe. E ali ele chamou um dos irmãos e fizeram uma oração não muito grande, uma oração pequena, e disse: vai embora, vá em paz. Aquela mulher, quando chegou em casa, sentiu-se melhor, automaticamente. Mas, por via das dúvidas, foi fazer os exames. E quando fez os exames, não estava mais com o vírus, porque Jesus cura vírus. Repreende o vírus e cura a pessoa. Glória ao nome de Jesus. Então foram muitos os milagres que aconteceram. Prodígios, milagres, maravilhas, sinais no meio deles. E este conselho, e este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Versículo 23. Tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos. Versículo 24 diz assim: ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, não era possível que fosse retido nela.
Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Bendito seja o nome do Senhor. E o mais importante é que ele não ficou na tumba fria, ressuscitou, apresentou-se 40 dias como Cristo ressurreto. E depois foi assunto aos céus. E o que é que eu preciso fazer, Samuel? Versículo 18 diz assim: mas Deus assim cumpriu que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Aí ele diz assim, o apóstolo Pedro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento em grego, em hebraico, lachuf. Em grego, metanoia, é dar meia volta, arrepender-se. Arrepender-se e converter-se. Para quê? Para que os pecados sejam apagados. Em Miqueias capítulo 7, se não me falha a memória, versículo de número 18, assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. E hoje foi a lição que quem não veio, perdeu, ou de forma justificada, porque aí a gente abre um parêntese logo para não se prejudicar. Amém? Foi sobre a bondade de Deus em nos atender. A bondade de Deus em atender aquele que clama, aquele que pede. Nessa noite foi-me dada a oportunidade para trazer uma palavra de cunho evangelístico. E eu quero somente te dizer uma coisa. No capítulo 16, versículo 8 de João, temos uma expressão maravilhosa da parte de Deus, e nós estaremos encerrando a nossa prédica nesta noite pela grande e eterna misericórdia de Deus, agradecendo ao Senhor por tudo quanto Ele tem proporcionado. Que diz assim: porque esse Jesus, Ele um dia há de vir buscar a sua igreja. Não adianta, se você quiser, se você não quiser, se você crer ou deixar ou não crer, ele virá. A Bíblia diz no capítulo 9, versículo 27 de Hebreus, que aos homens está ordenado morrerem uma única vez, e depois disso vem o juízo. Não adianta correr, nem se esconder. Aos homens está ordenado morrerem uma única vez, e depois disso vem o juízo. O escritor anônimo aos Hebreus, ele diz assim: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, para o sotéria de Deus? E aqui diz assim no versículo de número 8, Jesus instruindo os seus discípulos, e com aqui eu concluo, diz assim: quando ele vier, ele quem? A terceira pessoa da Trindade, convencerá, que é o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque eu vou para o meu Pai; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O enganador, o perverso, o traidor, aquele que queria ser maior do que Deus, desceu, está aí trabalhando diuturnamente para impedir a caminhada da igreja, mas ele já está derrotado. A derrota dele é certa, e quer que você vença,
E para que você vença, é preciso estar ligado em Deus através de Cristo, que é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu quero perguntar se tem uma vida que nesta noite ouviu a mensagem, participou do culto e quer entregar-se a Jesus nesta noite. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Em nome de Jesus, tem uma pessoa, mas ouvi uma especial. Uma pessoa em nome de Jesus. A melhor coisa. Em nome de Jesus, tem uma pessoa para Cristo. Uma única pessoa, primeira pessoa, em aceitar